Vamos falar aí sobre o assunto do dia. Os Estados Unidos confirmaram, a gente já falava aqui que isso iria acontecer, os Estados Unidos confirmaram a nova tarefa de 25% sobre os produtos brasileiros. Essa decisão foi anunciada ontem mesmo, né, como já era esperado. O escritório do representante de comércio dos Estados Unidos confirmou a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos. A medida entra em vigor na próxima quarta-feira, já, dia 22. A conclusão de uma investigação comercial de um ano classificou políticas adotadas pelo Brasil como práticas que prejudicam trabalhadores, empresas e exportações americanas. Entre os pontos citados estão medidas relacionadas ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, incluindo Pix, além do mercado de etanol, propriedade intelectual, combate à corrupção, tarifas preferenciais e desmatamento ilegal. Há uma lista de exceções de cerca de 2.100 itens, que incluem carne, café, laranja, suco de laranja e partes também para fabricações de aviões, que são produtos que interessam aos Estados Unidos. Então há essa lista de exceções também nessas tarifas. A justificativa dessas tarifas, e esse é o principal ponto, né? É que essa justificativa para aplicação dessas tarifas, e é isso que se discute, inclusive, aqui no Brasil. O governo americano rejeitou as solicitações apresentadas por outros setores, para que a lista de exceções aumentassem, como, por exemplo, açúcar orgânico, vestuário, entre outros. Aí chama a atenção o que a gente viu de resposta do governo americano através do secretário de Estado, Marco Rubio, que foi às redes sociais para justificar essas tarifas americanas. Ele escreveu lá nas redes sociais, foi no X, né, no antigo Twitter, para colocar lá, não sei se a gente consegue abrir aí, mas ele escreveu lá nas redes sociais: o presidente Lula e o seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou o seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro. E essas tarefas são por isso. Esse é o preço a pagar. Este é o preço a pagar. Ele foi para uma área mais ideológica. Será que é isso? Acho que esse que é um ponto de discussão. Já conosco aqui na nossa tela, ela, nossa diva americana, que sabe tudo disso, acompanha isso desde o primeiro respiro. Bom dia, Mari. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Carla, ao Léo. E antes de mais nada, meus sentimentos à família e aos amigos do Renato Machado, uma referência para a gente no jornalismo. Bom dia, Carla. Seja bem-vinda diretamente de Brasília também. Bom dia, Fabiola, Mari, Sakamoto. Também me junto a vocês aí nesse dia de uma perda importante para o jornalismo, nos sentimentos à família. Vamos lá, vamos ouvir a diva americana que tem essa taxação de fato aí, está movimentando aqui Brasília também, Fabiola. Sim, e agora né? Vamos falar bastante sobre isso, qual vai ser a resposta, vamos para a reciprocidade, não vamos. Mas antes eu queria até ir na origem de tudo isso, Mari. A gente ouviu aí a fala pelo Twitter, né? O texto pelo Twitter do Rubio, dizendo que a culpa é do Lula, né? Que não negociou. É isso mesmo, ele está indo para esse lado mais ideológico, mas a gente sabe o quanto isso também é carimbado aí nas características de Marco Rubio. É isso? Pois é, Fabiola, quando as tarifas contra o Brasil surgiram há exatamente um ano, né? Em julho do ano passado, quando o anúncio de Donald Trump foi feito de que ele tarifaria o Brasil em 50%, ele chegou a citar nominalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro e o processo de julgamento do ex-presidente, que o próprio Trump chamou de uma caça às bruxas, além de uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal sobre Big Techs, como a gênese dessa investigação comercial que terminou ontem com esse resultado de 25% aí de tarifas sobre uma série de produtos brasileiros. O novo cálculo da Anshan, com base nessa lista divulgada pelo representante comercial dos Estados Unidos, Fabiola, indica aí que em torno de 25% de todo o volume de exportação do Brasil aos Estados Unidos entrou nessa nova tarifa de 25%. Então, não há dúvidas de que
o processo se iniciou de maneira política. E ele transcorreu com momentos mais técnicos e menos técnicos. Ontem, um pouco antes deste anúncio ser formalizado, que aconteceu tarde da noite, já era quase meia-noite no Brasil, quando a decisão foi oficialmente publicada, uma fonte, uma alta autoridade do governo de Donald Trump nos disse a jornalistas que os motivos não eram políticos, mas voltou a citar as decisões, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal sobre Big Techs, voltou a falar do PIX, voltou a falar de desmatamento, quer dizer, basicamente retomou esses temas todos e disse que o Brasil não se engajou suficientemente para negociar como os americanos esperavam. Inclusive falou que só nas últimas 6 semanas as reuniões entre Brasil e Estados Unidos foram realmente construtivas e disse que os americanos trouxeram uma série de propostas e de pedidos que os brasileiros teriam ignorado. Aí eu fui ouvir o lado do Brasil, que mantinha sob sigilo boa parte da negociação até agora, até porque é um clássico da diplomacia que você não abre as suas cartas, né, enquanto o jogo segue, né? E o que me foi dito foi o seguinte, que os americanos jamais pediram, nem mesmo com clareza, nem tacitamente, nem que o Brasil tomasse qualquer medida em relação às Big Techs. Isso não foi negociado, aliás, sequer falaram diretamente sobre o PIX. E que o Brasil teria oferecido, Fabiola, redução de tarifas em uma série de setores, maquinários, equipamentos de saúde, equipamentos de tecnologia da informação, e que os americanos não aceitaram porque disseram que só seria interessante aos Estados Unidos se essas tarifas fossem retiradas só para eles e não para o restante dos vendedores globais. Mas o Brasil é signatário de uma série de convenções da Organização Mundial do Comércio que veda esse tipo de tratamento preferencial, a menos que negociado num acordo de comércio com o bloco do Mercosul. Enfim, existem condições ali muito específicas. O Brasil dizia que não era possível chegar a isso. O Brasil também mostrou os números do desmatamento, disse que estava comprometido a seguir diminuindo o desmatamento, garantindo que a agropecuária brasileira não avançasse sobre a floresta amazônica. Mas essa fonte americana ontem nos disse que o Brasil tem boas leis ambientais, mas não as aplica. E essa mesma fonte disse ainda que o Brasil segue protegendo o mercado de etanol. Já os brasileiros nos disseram: a gente topa reduzir a tarifa para o etanol americano, desde que eles permitam a entrada do nosso açúcar, que depois da cota sofre 100% de taxação. Portanto, os dois lados não se entenderam do ponto de vista comercial, isso ficou muito claro. A negociação deve continuar, mas com bem menos pressa, isso também está posto, está muito claro. E, para além disso, essa fonte dos Estados Unidos, do governo de Donald Trump, disse ainda que não esperava que o Brasil acionasse a lei de reciprocidade, porque, nesse caso, os americanos poderiam escalar. No sentido de dizer, podemos diminuir a lista de exceção, podemos aumentar a tarifa, enfim, não está claro como é que eles podem revisar as suas ações, mas está claro a sinalização de que eles estariam dispostos a avançar ainda mais no tarifaço. Aí, Fabiola, pouco depois do anúncio formal, a gente tem esse tweet do Marco Rubio, que de alguma maneira dá nome aos bois, deixa muito claro o interesse político também que há. E ninguém nega isso aqui em Washington, viu, Fabiola, nas conversas privadas, que existe sim um interesse político também de Washington, não só de seguir com a sua política econômica protecionista, que também é um dado da realidade, não é exclusividade para o Brasil, mas que no caso do Brasil existe sim um interesse, um componente eleitoral muito importante, e que Washington vê nessa tentativa de pressão uma possibilidade aí para, de repente, chegar a um desfecho na eleição que seja mais interessante para o governo de Donald Trump.